Nós vivemos numa sociedade democrática. Ainda por cima na sociedade em que vivemos. Mas uma sociedade desigual é uma sociedade onde somos todos mais infelizes. I don't want to live in a society. Vivemos numa sociedade. Nós vivemos numa sociedade. Vivemos numa sociedade que vale a pena. You know, we're living in a society. Ora viva, bem-vindos ao Vivemos numa Sociedade. Estamos aqui com Lima, especialista na área do futebol e da história. Que tal vai isso, Lima? Está tudo bem, não sou especialista em nenhuma das duas coisas. Numa só gosto de ver e a outra tenho uma licenciatura. Mas... Pá, perfeito. Como é que tens acompanhado a Superliga Europeia, esse marco importantíssimo do futebol mundial até? Pá, no Twitter, e acho que é um marco tão essencial como a União Europeia, no fundo. Que é igualmente adorado. Sim, por toda a gente e por todos os europeus, acima de tudo. Sentes-te mais europeu com isto? Se calhar, depende se o Benfica entrar ou não. Temos que integrar Portugal nessa bela comunidade. Não estou a brincar, não temos. Eu acho que nós agora, pelo que temos ideia mais ou menos, que se calhar o Atlético de Madrid, o Chelsea e era o que o Manchester City Sim. já tinham dito que possivelmente iam, afinal não iam, não é? Tipo, ficaram com cold feet e disseram coisa. Mas para quem não sabe muito bem, Lima, consegues explicar-nos o que era suposto ser a Superliga e porque é que é relevante? Então, supostamente é uma competição em que 12 clubes fundadores, se não me engano, 6 ingleses e os restantes da Itália e da Espanha, supostamente os maiores clubes da Europa, se iam separar. Os 3 países da Europa, basicamente. Sim. Tendo em conta que mesmo na União Europeia não são assim os 3 grandes, mas não interessa. Nesta nova União Europeia são. Iam desligar-se da Liga dos Campeões e da UEFA e da FIFA e passar a competir separadamente numa competição, que é a Superliga, e da parte deles existia a vontade de continuar a competir nas ligas internas, mas depois a UEFA, e nós de certeza que vamos falar disso, já disse que não acha grande ideia, e os próprios clubes dessas ligas também não. Mas pronto, a intenção era essa, de competir numa competição em que a primeira receita que cada clube tinha acesso era muito maior do que na Champions League, e de certa forma americaniza um bocado a competição no futebol europeu e acaba por transformar essa estrutura desses clubes que estão envolvidos numa coisa que, por exemplo, na Europa existe em todas as ligas, que é a descida de divisão, e isso não existe porque são aqueles 12 clubes e supostamente mais 5, se não me engano, que eles queriam fazer entrar de ano a ano. Acho que eram 15 fundadores, supostamente. Sim, depois... é isso. E depois há 5 que entram e saem de ano a ano. É isso. Pronto, então, ou seja, os outros tinham que se qualificar, não é? Mas... Sim. E havia aquele grupo de fundadores que acabava por ficar indeterminadamente. Mas pronto, no fundo é isso. É cristalizar a elite do futebol e fazer com que as receitas sejam aumentadas. Já houve gente que disse que isto é uma espécie de bluff para com a UEFA, para lhes dar uma parte maior dos contratos televisivos da Champions League e até das próprias ligas, mas sobretudo da Champions League. E é um bocado, assim, muito resumido, é um bocado isso. E porquê que as pessoas ficaram chateadas? Não gostam da ideia de poder ver sempre as grandes estrelas no maior palco a jogar entre si para sempre, até a eternidade? Não sei, acho que até é um bocado estranho pensar nisso, porque do senso comum faria sentido querermos ver sempre as grandes equipas, mas acaba por tirar aquele prazer que só se vê 2 vezes por ano cada equipa competir uma contra a outra, e também tem sempre piada a ver as equipas mais pequenas a ganhar as grandes de vez em quando. Então, mas por isso é que eles inseriram o Arsenal e o Tottenham, acho que era um bocado para manter assim. Sim, acho que pode ser. Ganham o dinheiro, mas acabam a perder sempre, pode ser. Mas há aqui umas particularidades que tinham sido discutidas, que era que os clubes fundadores tinham dinheiro garantido que era maior do que, por exemplo, imagina, um daqueles 5 clubes que entrava, mesmo que ele ganhasse, nunca ia ganhar tanto dinheiro como coisa. Portanto, eles basicamente, e por exemplo, eu digo isto do meu ponto de vista, tens estas empresas que decidiram formar um cartel para garantir que nunca perdem, nunca estão de fora da Champions, nunca estão sempre a fazer grandes jogos com grandes equipas, não é? Equipas que supostamente darão
uma bilheteira maior, ou seja, tem essa parte mais segura, não é? Tipo, nunca tem que jogar com, sei lá, o equivalente do Talaid ou do, não é? Tipo, qualquer coisa lá do sítio. Eu adoro o Talaid, não é? Isto todo o meu respeito pela grande equipa do Talaid. Eu não conheço. É tipo de Oeiras, acho eu. Ah. E pronto, e além disso nunca são despromovidos, não é? Tipo, estão garantidos, tipo, não se têm que qualificar, e têm um controle maior. Sim, é uma coisa muito americana. Yeah. Mas, por exemplo, os americanos, aquilo é um bocado diferente, não é? Porque tu, basicamente, para tu teres uma equipa, tens que dizer, eu tenho este mercado que não está explorado, e, tipo, pagar para entrar, basicamente. Tipo, é assim que eles expandem, não é? Acho que a maior diferença, acima de tudo, em relação às ligas americanas, que as pessoas já têm andado a fazer comparação, e esta Superliga, é que, ao contrário da Superliga, em que supostamente os clubes têm autoridade para gerir a própria liga, os americanos, as ligas americanas, ou seja, a NBA, a NFL e o beisebol e por aí acima, são elas próprias as detentoras das equipas, neste caso não são bem clubes, são mesmo entidades económicas que se estabelecem nas diferentes cidades e que, ou seja, as ligas dão autorização às pessoas, neste caso aos donos, para estabelecer as equipas, e todo o processo burocrático e tudo mais acaba por passar pela entidade da liga e não é autodeterminada pelas respectivas equipas. Acho que, só para dar um exemplo de como é que essa gestão acaba por funcionar, nós temos, por exemplo, em todas as equipas europeias, quem gera os contratos, por exemplo, da marca que patrocina os equipamentos de cada equipa, são as próprias equipas que fazem isso. Por exemplo, o Benfica é da Adidas, o Porto é da Nike, o Sporting é da Macron. Quando temos na América, a liga é que faz esse negócio e todas as equipas acabam por vestir equipamento dessa marca. Por exemplo, a NBA e a Liga de Beisebol fizeram um contrato há pouco tempo com a Nike. Portanto, todos os jogadores e todas as equipas vestem equipamento da Nike. Mas, quer dizer, isso, e a questão aí, por um lado, todas juntas se calhar têm um poder negocial maior, mas ao mesmo tempo que se calhar recebem uma fatia menor, não sei. A questão aqui é, as equipas não têm qualquer tipo de intervenção na questão americana, porque são todas, no fundo, quem é dono da equipa é a entidade da liga, não são os próprios donos. Ou seja, antes de existir autonomia por parte do dono da equipa, tem que ir ao comissário da liga ver como é que são as coisas, não? De uma forma muito abstrata, não é? Mas quem decide esse tipo de coisas é a liga. Mas agora, outra coisa que surgiu há pouco tempo na NBA foram os patrocínios na camisola, que cada equipa negocia na sua cidade, mas no caso de uma coisa tão importante como o patrocínio das camisolas, é a própria liga que decide. Só para diferenciar aqui um bocadinho a questão da comparação, porque existe essa diferença. Uma frase que eu tenho visto muito é o created by the poor, stolen by the rich. E agora estavas a falar da NBA e lembrei-me daqueles casos que acontecem das equipas que saem da região onde foram criadas. Por exemplo, não há lagos nenhuns na Califórnia, não é? Tipo, portanto, os LA Lakers... Sim, os LA Lakers no início eram Minneapolis. Exato. Portanto, percebe-se aí. E há qualquer coisa, não há tipo os Brooklyn Dodgers ou qualquer coisa assim que também saíram. Isso, os Brooklyn Dodgers eram da Liga do Beisebol americano e agora são os LA Dodgers. Pronto. Mas isto não havia aqui um potencial de... Quer dizer, por exemplo, eu tenho a ideia que muitas destas coisas foram feitas à revelia dos sócios. Sim. Que não tiveram qualquer voto. Eu acho que isso também parte um bocado de que mercado é que as equipas da Superliga querem explorar. Porque acho que, e por acaso, tendo em conta também as horas a que a decisão foi anunciada, que foi uma coisa que eu vi muito apontada nos tweets que li sobre o assunto, foi que foi uma coisa anunciada num horário já um bocado tarde, para os europeus neste caso, e mais apontado às pessoas, ao mercado, por exemplo, asiático ou norte-americano, que são mercados em expansão para o futebol. Por exemplo, já vimos várias vezes, eu lembro-me assim de cabeça de ver um jogo do Inter de Milão, que por acaso mudou agora o logotipo da equipa para ser uma coisa um bocado mais, eles querem moderna, mas pronto, é mais apelativo, mais simples, e eles acabaram por jogar há uns tempos com o nome nas camisolas em chinês, e também por o dono ser chinês, mas é uma questão de explorar mercados novos,
novos, a emergência, como lhes quiserem chamar. Ou seja, fugir ao mercado que já está assegurado, que somos nós, os europeus. Sim, também vi que a própria Amazon já veio dizer que... E acabar por ir procurar novos mercados. Desculpa, João. Desculpa eu, mas eu vi que a própria Amazon já veio fazer um press release a dizer que não tem nada a ver e que não negociou nada com esses clubes. Eu Por acho acaso estranho. Não vi isso, mas reparei que... Mas aparentemente foi preciso a Amazon Prime Desculpa, Video. reparei que a JP Morgan é um dos patrocinadores da Liga. Os financiadores, não é? Sim, de que tem a maior parte do dinheiro. Yeah. Eles basicamente disponibilizaram-se, né, para pôr 3,9 mil milhões, qualquer coisa assim de euros. Olha, eu queria ouvir, por exemplo, da Rita e da Catarina, como é que vocês acompanharam isto da Superliga, se calhar pelo Twitter, tipo, o que é que vocês acharam, Rita? Guilherme, isto não sei se eu vou estar com super delay, mas eu vi bem, eu vi pelo Twitter. E pronto, e queria só fazer aqui um reparo, é que há bocado o Lima disse nós os europeus, e para quem estiver a ouvir isto assim de uma forma desconectada, era só para dizer que não temos nada aqui de pretensões de continentalistas, não temos nada a ver com outros movimentos de nós europeus. Estou a brincar, mas era só para... Bom, enfim, eu achei piada a isto no sentido... eu acho que se calhar em Portugal não tanto, mas pelo menos em Inglaterra, a forma como são vistos os clubes não é... Eu acho que nem sequer é da mesma forma que é visto aqui em Portugal. Pelo que eu falo com pessoas que conheço lá, há muita cultura de ires ao domingo ao futebol e o teu clube é o da tua terra, independentemente de morares Enfim, se moras em Manchester será o Man United, mas se és de uma cidade pequena no meio do nada, o teu clube é esse. E, portanto, eu gostava de saber a tua opinião em relação ao impacto que isto teria com estes clubes em Inglaterra. E também o facto de agora, dos primeiros clubes a dizerem que não fariam parte, serem estes ingleses, não é? Enfim, 2 ingleses e um espanhol, mas eu acho que o futebol lá é sentido de forma diferente. Então era gostava de saber. Sentido de forma diferente, não sei, porque o que acontece em Inglaterra é que as equipas de lá têm uma dimensão um bocado diferente da nossa, porque nós aqui temos as 3 equipas ditas grandes que acabam por, e também por sermos um país mais pequeno, acabam por eclipsar um bocado as outras equipas, mas há de certeza pessoas que ou sejam adeptas do clube da terra delas ou mesmo de um dos grandes, acabam por ter uma certa afinidade ao clube que lhes é mais próximo. Portanto, eu acho que em Inglaterra isso é mesmo também uma questão cultural, que em Portugal acaba por não se expressar tanto, mas existem essas afinidades aos clubes mais próximos. Mas acho que em termos de Inglaterra, acho que a coisa a destacar, e falando de como é que sentimos o futebol e tudo mais, é a questão de quem é que gera os clubes e quem é que é dono dos clubes. Mais de uma forma estrutural, ou seja, em Inglaterra nunca, não espero não estar a dizer isto mal, mas pelo menos em tempos modernos nunca houve uma gestão, digamos, democrática dos clubes, ou seja, os clubes sempre pertenceram a uma família, ou uma coisa, no fundo, no início a famílias, agora temos entidades económicas a comprar os clubes, mas, ou seja, nunca houve aquela necessidade de serem os sócios a gerir o clube. Ao contrário disso, em Portugal, temos os clubes ainda, de certa forma, geridos de forma supostamente democrática, que no fundo não é, mas acabamos por ter pelo menos 50% das SADs, ou seja, da entidade económica que representa a parte financeira do clube, que é 50% da parte associativa do clube, e 51, porque tem que ser maior que as pessoas que investem no clube, que de certa forma é como a Alemanha funciona. E depois o resto dos 49% podem ser de outra entidade qualquer, ou seja, quando se faz uma eleição, como vimos, por exemplo, no Benfica em outubro, existe uma candidatura para os órgãos associativos do clube e depois essa própria candidatura também tem que anunciar quem é que vai pôr à frente da parte financeira do clube, da parte da candidatura. Ou seja, quando se anuncia o presidente, também se pode dizer o presidente vai gerir a parte económica dos sócios. E os outros 49 estão cotados em bolsa e qualquer pessoa pode investir neles e ser proprietário de uma parte dos clubes.
isto quando existem SADs, que é uma coisa que hoje em dia já está muito, muito generalizada, quando não existem, é essa gestão dos clubes por associativismo, no fundo, que é como foram criados em Portugal. Quer dizer, eu aprendi duas coisas que eu não sabia sobre futebol inglês ontem. Uma delas foi, ou hoje, se calhar até, uma delas foi que até aos anos 80 havia nos estatutos da associação que gera o futebol inglês que os clubes tinham que ser geridos sem fins lucrativos, e eles nos anos 80 acabaram com isso. E descobri que a Premier League só tem 30 anos, qualquer coisa assim, Vai fazer 30 de 92. 29. Yeah. Exato, só tem 29 anos. Eu não sabia que a Premier League já tinha sido uma breakaway league, ou seja, já tinha sido os clubes de topo decidiram nós queremos uma fatia maior dos direitos televisivos ou qualquer coisa assim do género. Sim, foi mesmo E isso. vamos tipo organizar-nos e fazer coisas. Exceto que existe ainda, ou seja, a antiga Primeira Liga passou a ser a Segunda Liga e continua a haver. Sim, acho que é essa a diferença principal da Superliga da Superliga para a Liga Inglesa, neste caso. Porque mesmo desligando-se da estrutura da dita Liga Inglesa, continuam afiliados à Federação e continuam a fazer parte da estrutura interna nacional. E a Superliga, obviamente, não tenta fundir vários clubes de várias nações numa entidade. Yeah. E tu, Catarina, como é que viste isto? Com entusiasmo. Eu vi o retweet do Corbyn. Por acaso esse é um ângulo interessante. O Corbyn. É mais um dos casos em que o homem, em 2019, falava muito de devolver o futebol aos adeptos e tirar, pronto, na altura acho que estava a falar mais do preço dos bilhetes, que estava a subir cada vez mais. Já se vendem bilhetes a 90, 100 libras, é um preço normal, e ele falava muito de pôr os sócios a mandar no clube e tudo mais. E quando ele falava disso, no início, de realmente como pronto, a ganância de quem manda nos clubes vai destruir o futebol, era atacado, e ele só diz isto para ganhar votos. E passados 2 anos, não sei, vejo aqui talvez o homem tivesse, não sei, razão, não sei. Vocês acham que o Lenin previu isto? É angustiante. O Lenin? Eu acho que o Lenin previu isto, acho que sim. Eu também acho que sim. Mas acho que naquela coisa... Como é que funcionavam os clubes na União Soviética? Alguém sabe? Não. Eu só vi isso na RDA. Não, porque eu sei que existe aquela coisa que é tipo, isto é dos, sei lá, trabalhadores da ferrovia, isto é dos... Sim, mas isso acaba por ser um bocado do exército, no início da coisa, na RDA, neste caso, porque todos os países socialistas acabam por replicar um bocado o modelo da União Soviética. Os clubes estão de facto associados a diferentes indústrias, à polícia ou ao exército, como disseste, e os jogadores... Existia o estatuto do amador nos países socialistas, mas que no fundo era um amador com aspas, porque supostamente todos os jogadores tinham um trabalho a sério, e depois no fim do dia iam ser jogadores de futebol. E depois isso acaba por se deturpar um bocadinho com o que é o futebol ocidental e com a entrada do futebol ocidental na esfera dos países socialistas e com o começo da Liga da Taça dos Campeões Europeus, que obviamente os países socialistas também competiam nesse espectro. Portanto, acaba por haver ali um desnivelamento, porque no fundo os países ocidentais tinham profissionais que ganhavam muito dinheiro, eram celebridades e tudo mais, e depois vemos os países socialistas que fazem questão de ter jogadores amadores. Por exemplo, no caso da RDA, que é o que eu conheço melhor, aquilo ainda durou um pedaço, foi até ao fim dos anos 80, mas os países socialistas acabam por começar a ceder no início dos anos 80 a começar a profissionalizar os jogadores. Portanto, existe de facto uma diferença na gestão, e isto, acho que a diferença maior que interessa para o que estamos a falar é o financiamento dos clubes. O financiamento dos clubes, digo isto na RDA, é possível que se fosse nos outros países do Bloco Socialista, e era do Estado, ou seja, o Estado patrocinava os clubes e dava dinheiro aos clubes para se financiarem, não é? E ao contrário do que acontecia no Ocidente, agora muito mais, como é óbvio, mas os clubes eram o que são hoje, no fundo,
clubes que tinham de se autofinanciar sem recurso ao Estado. Tu tens noção de como é que é hoje o beisebol em Cuba? É que eu há uns tempos vi uma thread do João, cujo é Coffee and Punk. A gente depois pode, se calhar, meter nos comentários. É uma thread interessantíssima sobre como é que se joga beisebol em Cuba. Deve ser o maior desporto, o desporto de maior expressão em Cuba. E eles conseguiram deve ser, sim, ter uma versão socialista de competição que realmente é, ao mesmo tempo, um bocadinho patriota, mas justa. Basicamente seria um pouco como o Benfica só poder ter os jogadores da sua própria escola de preparação dos jogadores, ou só jogadores portugueses, ou uma equipa de um determinado distrito só poder ter jogadores daquele distrito, isto sem prémios de dinheiro, sem qualquer tipo de capitalização da competição, ao mesmo tempo que, lá está, como dizias, na União Soviética, muitos dos jogadores são amadores, mas jogam quase profissionalmente, mas ao mesmo tempo têm um trabalho. O que eu queria falar-te ou perguntar-te é: as pessoas gostam tanto do futebol. O futebol é um fenómeno extremamente popular que move milhões de pessoas. Quão real é esta ilusão de que o futebol foi criado pelo pobre, foi feito pelo pobre, apenas porque se tornou numa máquina muito boa de aproveitar o talento do pobre para o capitalizar? Porque é um discurso muitas vezes propagado de que o desporto, em especial o futebol, pega no miúdo mais pobre de uma favela mais pobre do Rio e ele pode ser campeão do mundo ou ganhar a Champions League. Também dizem que é um meio interclassista onde as classes não interessam e só interessa ganhar. Pode ser o Leicester pode ganhar, o Passos Ferreira pode ganhar a Taça de Portugal. É irremediável esta viragem, esta subversão, este envenenamento do capital no futebol. Vale a pena continuar a ver futebol? É isso que eu te queria perguntar. Não sei se apanhaste tudo. Eu acho que primeiro falaste sobre... Sim, vou tentar responder a tudo de forma decente, mas primeiro falaste da versão patriótica do beisebol em Cuba. Sim. E eu esqueci-me, isto para quem vê futebol há mais anos e não nasceu quase no século XXI como eu, lembra-se de certeza destas coisas, mas tanto nos países socialistas como nos países ocidentais, até muito tarde no século XX existia um limite de jogadores estrangeiros que podia haver. Ou seja, no Ocidente existia a possibilidade de contratar estrangeiros, mas nos países socialistas isso era uma coisa quase impossível. Só mesmo quando o Bloco Socialista estava quase a cair, começaram a existir transferências para jogadores externos entrarem nas ligas nacionais e pronto, os valores também começaram a subir. Ou seja, essa índole patriótica da coisa foi uma coisa que esteve sempre muito presente, quer no futebol ocidental, quer no futebol socialista, não? Portanto, acho que, não sei, existe sempre essa contradição no fundo, e a mercantilização do futebol acaba por também desfazer isso um bocado, como vamos ver para o fim do século XX, e como temos agora clubes que podem apresentar 11 sem nenhum jogador do sítio de onde é o clube. Em relação ao que tu disseste do futebol ser um jogo de pobres, eu recomendei-vos antes do podcast e recomendo aqui para as pessoas que estejam a ouvir um podcast que faz parte do Brinco do Batista, que é com o Raul Kumar. Depois eu espero que o Guilherme, um de vocês, possa pôr o link na descrição. E ele fala melhor disso do que eu, porque ele estudou isso de facto. Mas para dar aqui uma resposta mais simples, acho que é isso mesmo, é o que tu disseste. O futebol é sempre uma coisa interclassista. Não se pode propriamente dizer que o futebol foi roubado dos pobres. Acho que é uma simplificação, apesar de ficar bem, não é?
mas vemos que o futebol acaba por ser criado como um jogo de elite no século XIX e acaba por se popularizar, quer de forma do popular de ser muito conhecido e do popular das classes populares poderem ter acesso ao futebol. E achei engraçado falar, por exemplo, do Leicester, que é um clube que foi campeão há relativamente pouco tempo em Inglaterra e que não era propriamente candidato nessa altura, não era candidato de todo, mas o Leicester era e ainda é detido por bilionários tailandeses. Portanto, acabamos por falar dessas brincadeiras do underdog, mas mesmo os underdogs em Inglaterra são potências financeiras, que são entidades que fazem parte de... Pois. E mesmo em Portugal, eu por acaso agora não consigo dizer a quem é que pertence o Passos de Ferreira, porque não sei. Mas o Famalicão faz parte do investidor, é de um investidor israelita que também tem parte do Atlético de Madrid. Portanto, o futebol popular, se quisermos, não existe. Só existe na expressão em que existem pessoas pobres que podem jogar a bola, sabem jogar a bola e têm acesso a uma ascensão social tremenda que acaba por lhes trazer coisas que a vida nunca traria se não tivessem esse tipo de talento. E depois, em termos, também acho interessante esta perspectiva e que falam nesse podcast que eu recomendei, que a consciência política do jogador é altamente condicionada por essa ascensão rápida à riqueza e um estatuto completamente diferente, que era, obviamente, viver num meio social mais pobre. Ou seja, o jogador acaba muitas vezes por dizer isto? Por adotar políticas, eu não quero usar a palavra reacionárias, mas é isso que são, não é? Por exemplo, temos o caso, assim, que me lembro mais flagrante, é o jogador do Tottenham, o Lucas Moura, que era de uma favela e que podemos ver que votou no Bolsonaro e tem todas essas inclinações, e o Ronaldinho é outro que também é uma coisa incontável. Mas depois também temos jogadores que acabam por manter a consciência do sítio de onde vieram e isso, portanto pode ser uma coisa muito instável, que dá aso a vários tipos de consequências que não podemos muito bem prever. Sim, é o próprio futebol que... Por um lado, os interesses de classe, não é? Quer dizer, passam a ser outros, não é? Tipo, a partir do momento em que tu ganhas um certo passas valor. a não estar associado à classe de que vieste, não é? Não precisas querer saber disso. Acho que o próprio futebol... Ou seja, podes, mas não é... Sim, não é necessário e até existe uma propensão para o contrário. O próprio futebol também quer prolongar essa narrativa. Tens todas aquelas campanhas de não ao racismo. Tivemos, quando fomos campeões da Europa, muita gente a exaltar a nossa seleção muito diversa, com o pessoal dos PALOBs, filhos de imigrantes na Suíça, na Alemanha, mas o que o futebol depois faz é continuar lógicas que perpetuam tipos de exploração e de cartelização e de oligarquias que eventualmente tratam só estas pessoas que supostamente representam progresso moral no desporto, mas tratam-nos puramente como mercadoria. Não tenho bem ideia, mas eu lembro-me do Ronaldo ser em 2009, 2008, quando foi para o Real. 2009, 2010, acho que foi. Foram tipo 100 milhões e hoje tens carradas de jogadores a custar mais de 100 milhões porque simplesmente não há qualquer entidade reguladora. Onde é que isto vai dar? Sim, mas só as cláusulas de rescisão, quer dizer, é um mercado completamente especulativo. Não é? Onde vai dar não sei, mas por exemplo eu lembro-me assim de cabeça que o Maradona foi qualquer coisa como 10 ou 20 milhões para o Barcelona nos anos 80, vindo da Argentina, da Argentina, e foi a transferência mais cara de sempre, portanto, não sei, até arrebentar. Mas isso com a inflação... Pois é isso, é até arrebentar. Outra coisa que eu ia dizer sobre a condição dos jogadores, que é uma coisa interessante, que podemos ver no livro do Zé Neves, do Nuno Domingos e do Raul Kumar, que por acaso o Zé Neves disponibilizou agora o texto que escreveu para esse livro. Tu falaste da condição dos jogadores que são de outros países e de outras nações, que acabam por competir tanto nas ligas europeias, que são as mais competitivas,
comportamento, não é? E nas próprias seleções dos sítios onde jogam. Um bom exemplo disso são os jogadores que jogaram no Euro 2004, que era a primeira seleção em que Portugal tinha mesmo muitos jogadores que não eram, vamos dizer, portugueses entre aspas, não é? Como se dizia, não eram portugueses a sério. Mas nesse livro, que é também da altura do Euro, existem umas declarações interessantes do Gilberto Madail sobre o Deco. E é uma coisa muito interessante, porque havia toda essa polémica de se devíamos deixar os jogadores que vieram do Brasil jogar na seleção portuguesa. E acabou por se deixar, acabou por correr muito bem e tudo mais. Mas eu agora não os consigo citar, mas citar diretamente, e recomendo que vão ver. O Gilberto Madail diz alguma coisa como precisamente sobre o Deco: vamos admitir este jogador na seleção, mas não nos vamos esquecer do espírito dos portugueses que fizeram a história de Portugal, blá 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 blá. Portanto, toda a lenga-lenga do lusotropicalismo e da história portuguesa e essas coisas. Portanto, é muito engraçado como ao mesmo tempo deixamos relutantemente entrar os jogadores e se corre bem, corre imensamente bem, mas ao mesmo tempo vamos sempre buscar o olho e dizer nós sabemos que eles não são bem portugueses, é só para desporto. Que é uma coisa que já se faz há muito tempo. Ou seja, tínhamos na altura do Estado Novo, o Eusébio, o Luna, montes de jogadores que eram nascidos na altura nas colónias ou nas províncias ultramarinas e que competiam por Portugal, e era a única forma de, digamos, de integrar esses elementos da sociedade de forma, eu não digo igual, digo decente, vá. Nem quero chegar a esse ponto, mas pronto. Sim. E outra coisa que... Sim, exato. Outra coisa que mas há aí, desculpa, antes de continuares, mas há aí um paralelo interessante com coisas que já estão de facto bastante estudadas nos Estados Unidos sobre a mercantilização do corpo afro-americano, não é? Que tens muitos desportos que estão completamente dominados, tipo NFL, depende das posições, mas a NBA... A diferença para os Estados Unidos é que nos Estados Unidos as pessoas são de lá. Sim, o que eu ia dizer, por acaso, relaciona-se com isso. Que é... Mas acho que... Existe ainda a continuação disso que eu disse por parte da integração do desportista negro no negro ou de outro qualquer local. Neste caso estou a falar de casos pós-coloniais, que é, existe sempre a importação de jogadores para os países que eram os colonizadores do sítio onde esse jogador nasceu. Se formos a ver a maioria da formação dos jogadores negros em Portugal, quer seja do Benfica, do Porto, do Sporting, dizer isto porque são os clubes com a melhor formação em Portugal, vamos sempre ver que ou o jogador nasceu mesmo numa das ex-colónias portuguesas ou um dos parentes desse jogador nasceu numa das ex-colónias portuguesas. Isso acontece em muitos países, por exemplo a França, e a França neste caso é um caso que também é abordado no livro de que eu falei. Tem um monte de jogadores que eram das ex-colónias, quer seja da Argélia, quer seja da Costa do Marfim. Eu agora não quero precisar porque não consigo precisar dos jogadores que são desses sítios, mas digo, por exemplo, o Zidane. O Zidane nasceu na Argélia e é um jogador que representou a França durante muitos anos. Portanto, isso é um debate que existe em todos os países que eram colonizadores. E ainda existe essa apropriação do atleta. E faz questão de importar o atleta para a antiga metrópole em vez de o deixar no país em que ele existe, ou seja, para mercantilizar o jogador. Agora não tanto para propagandear, mas, ou seja, para extrair o valor que o jogador tem enquanto se puder. Sim, o que enfraquece também, quer dizer, as próprias seleções desses sítios, não é? Sim. Tipo, eu lembro-me perfeitamente das discussões em relação ao Deco, em relação ao Pepe, em relação ao Lee Edson, quando foi tudo as questões das seleções. E eu lembro-me que eu acho que é uma espécie de exposição perfeita desta hipocrisia social. Eu estou quase a dizer vivemos numa sociedade, mas em relação às atitudes, em relação a grupos étnico-raciais, ou seja, quando porque tem aquele valor como jogador, existe uma atitude ligeiramente diferente e já pode ser português e já pode jogar na seleção do que um outro qualquer imigrante. Não é? Tipo, já pode. Estavas a dizer isso, nos Estados Unidos funciona assim, mas na Europa acaba por adquirir essa outra vertente do colonialismo. De colonializar, exato. Não, e que é um tapete que pode ser puxado a qualquer momento, não é? Quer dizer, acho que o Lenin já falava disto na sua teoria da dependência. Mas é certo, porque até nesta arena continuamos a extrair, não é? Tipo, os talentos. Tipo, isto acontece tanto, por exemplo, nas ciências, não é? Que os Estados Unidos
fazem um brain drain enorme ao resto do mundo, não é? Tipo, às suas universidades e às suas empresas, mas em termos de desporto também acontece, não é? Tipo, também vão captar esses talentos e, de certa maneira, tipo, impedir aqueles países de se desenvolverem. Eu por acaso achei interessante, porque eu acho que as pessoas revoltaram-se especificamente contra isto e viram especificamente os abusos destas autocracias de bilionários sobre clubes que se pensavam que pertenciam a comunidades, não é? Mas isto, de certa maneira, quer dizer, o futebol já é assim há imenso tempo, não é? E certas pessoas foram postas numa posição um bocado estranha de estar a defender a UEFA ou a FIFA, que são antros de corrupção. Quer dizer, isto parece espelhar um bocado aqueles conflitos que existem entre, tipo, o capital nacional reacionário e, tipo, uma espécie de finança global, não sei. Não, eu acho que aqui o paralelismo que se pode fazer é com sendo a FIFA e a UEFA tipo o Estado, e nós também não curtimos muito do Estado, mas isto está tão grave que precisamos dele ainda. Acho que é mais... Vocês viram aquele tweet a comparar isto com o comunismo? Sim. E pá, esse não é? Sim, comunismo é quando uma série de empresas bué ricas se juntam e expulsam os pobres. Sim. Basicamente. Comunismo é quando acontece uma coisa que eu não gosto. Exatamente. Comunismo é quando a minha mulher me deixa, não é? Não é? Eu sou comunista. Sim. Exato. Não, mas sim. Eu acho que isto deixou basicamente o discurso que houve aqui foi bué, um discurso típico da austeridade, de os clubes mais ricos da Europa já não se conseguem sustentar e para salvar a economia eles têm de acumular muito dinheiro que depois vai para o resto das pessoas. Ora, este discurso não tem lógica nem no futebol nem fora, mas no futebol eu acho que o que ficou mais óbvio foi, cá está, eu fiz uma piada há bocado, mas quando se vê que o Arsenal e o Tottenham, tipo, vamos só, isto para quem não acompanha futebol, isto é pior do que o Sporting, ok? O Sporting não está em primeiro. Cá está, Sim. pior. E eu acho que deixa bastante claro que o mérito da elite é teres dinheiro suficiente para poder dizer eu sou elite, independentemente de seres ou não, de ganhares taças ou não, de seres campeão ou não, tens o dinheiro suficiente para chegar e comprar a competição e pronto. Eu acho que nunca foi tão óbvio. E que de facto, quando aquele senhor barbudo do século XIX dizia que era a favor do mercado livre porque capitalismo ia gerar contradições tão estúpidas que as pessoas iam perceber, eu acho que isto é um exemplo. Acho que foi tão ridículo que wake up shit. Eu estou à espera que as pessoas encontrem uma citação de Marx sobre a Superliga, tipo, eu já vi mas acho que nunca vi assim tão bem. Então, era muito vaga. Pois. Havia, não sei, é que eu a sempre relacionada com o futebol, que eu acho que é sempre um bocado condescendente, é a cena do ópio do povo, não é? Mas pronto, deixem o povo ter o seu ópio, tipo, as pessoas têm direito a divertir-se. Não, mas a questão, lá está, Lima, a questão é, o futebol já estava estragado, tipo, isto está à saída. Sim, a Catarina concorda. Yeah. Quando o Benfica deixou de chegar à bola. O Benfica deixou de ir à final da Champions e o futebol estragou. Foi por aí. Estragado. Não está tudo estragado, não é? Não vivemos numa sociedade como vocês. Isso, a mercantilização do futebol já é uma coisa que dura há muito tempo. Isto é uma consequência disso. Portanto, aquela questão. Acho que nós só pedíamos que eles mantivessem a ilusão um bocadinho mais. Tipo, nós já sabemos que eles são mercenários, já sabemos que não há ali sentimento nenhum, mas mantenham a ilusão. Finjam que há competição, qualquer coisa. Não estamos a pedir nada. É isso, o Liverpool... Deixem-nos acreditar que o Liverpool é socialista, vá lá. Nós gostamos de acreditar que ainda é dos trabalhadores. Sim, o Klopp é a favor de ser taxado com mais impostos e tudo. Deixem-nos acreditar um bocadinho. Eu ia dizer, em relação à UEFA,
que no fundo isso são só os bilionários mais pobrezinhos a dizer aos bilionários mais ricos, por favor não fujam que nós também precisamos. No fundo é Pois, isso. é que, por exemplo, em Portugal já se sabe o que é. O campeonato geralmente é um daqueles 3 que vai ganhar. Existe é um síntoma um sintoma de Portugal, que é completamente sempre megacéfalo, portanto, mas noutros campeonatos é assim também, não é? Quer dizer, Sim. há sempre Há quantos 2 ou 3 anos clubes é que o Bayern e a dominam, Juventus não é? ganham a Liga, não é? Sim, exato. Mas e a questão é, o dinheiro já estava a distorcer a verdade desportiva, não sei. Quer dizer, o futebol melhorou com o dinheiro. Tipo, agora que temos atletas que podem ser treinados àquele nível excepcional. Acho que não é, tipo, acho que não é uma questão de dinheiro, é uma questão de... Quando isso quer dizer, acaba por se investir mais no futebol, não é? Mas também é por causa da popularidade do mesmo. Portanto, inevitavelmente ia acabar por se fazer isso. Qualquer outro desporto noutros sítios, vemos que está a ser sujeito ao mesmo processo. Mas não sei, acho que no fundo iria sempre dar a isto com a profissionalização do futebol, com a continuidade destas coisas. Eu queria também, falamos há bocado, destacar que existe uma espécie de dupla ação neste sentido dos clubes da Superliga, porque há clubes da Superliga como o Arsenal, o Tottenham nem tanto, mas o Arsenal e o Manchester United que não estão propriamente em altas, e o Milan também não, que entram por causa da história que têm e também por causa do dinheiro, inevitavelmente. Mas depois temos os Manchester Cities, os Chelseas, que só agora começaram a existir enquanto clubes grandes. Portanto, existe essa dupla atração na Superliga Europeia. Outra coisa que eu ia dizer, e não querendo estragar o romanticismo sobre o futebol a ninguém, o exemplo da Primeira Liga Portuguesa no fundo é tudo o que nós podemos ver do resto do futebol mundial, porque em Portugal, nos anos todos de futebol que existiu em Portugal com o Campeonato Nacional, só existem mais 2 equipas fora das 3 grandes que tenham ganho. O Bolonense nos anos 40 ou 50, se não me engano, e o Boa Vista no início do século. Eu acho que isso... Sempre houve predominância dos clubes grandes no futebol, quer fosse por predominância económica de outra maneira que não é esta, e portanto não é uma coisa nova, só está argumentada e não há de parar de se argumentar, porque até pararmos com este tipo de gestão não há de ser contrariado, não há de parar de ser assim. Mas, e há aqui algum potencial de radicalização, ou simplesmente tipo, eles vão desistir disto, ou tipo, se as pessoas simplesmente nunca vão ligar as duas coisas e pronto? Eu acho que as pessoas são capazes de ligar, mas a partir do momento em que isto for ao ar, acabou. Portanto, tipo, é aquela coisa de, energia... ok, agora é preciso, mas é só para isto, e realmente as pessoas podem estar a contrariar a ideia e a perceber que está tudo ligado, mas quando isto acabar, acabou também a... Por exemplo, podia-se utilizar este movimento para realmente democratizar os clubes em Inglaterra. Era uma coisa que se podia fazer. E acabar com os estados e tudo mais. Mas eu não quero também... outra vez não quero voltar a ser... Não quero ser romântico em relação às coisas. Isto, o potencial de radicalização é quase nenhum. O que eu queria perguntar é se vão ver ou vão assistir ao Mundial de Seleções no Qatar, depois de saberem que já milhares de escravos morreram a fazer os estádios, e que vai ser em dezembro. 6 mil, sim, não é? Mas isso vai ser em dezembro. Yeah. Acho que há a possibilidade de fazer mais pessoas de fazerem boicote a isso. Sim, eu acho que há mais possibilidade de fazerem boicote em dezembro, a isso por morrerem trabalhadores. Mas, por exemplo, a UEFA ou a FIFA não elogiaram o registro dos direitos humanos e a organização e o historial dos direitos humanos do Qatar agora. Quer dizer, é um bocado... É que isso é um bocado tipo... eu sinto que é quase tipo black pill do futebol, não é? Tipo, contra isto as pessoas... Contra isto da Superliga vi de facto revolta. Contra isto é tipo... Epá, mas o quê? O que é que eu vou fazer? Não ver o Mundial? Tipo, não sei, eu sinto que as pessoas estão um bocado... Pois, acabamos por estar sempre nisso com o UEFA e com a FIFA. Só agora que existiu uma entidade que tentou contrariar essa lógica que as pessoas se lembraram que... Quer dizer, há sempre aqueles movimentos dos adeptos contra o futebol moderno, mas eu acho que isso nunca tem... Aí é que acho que as pessoas nunca ligam os pontos. Porque existem sempre essas coisas, mas
não me parece, eu também não acompanho assim tanto isso, porque é uma coisa muito a nível de claques e de seguir o clube de uma forma diferente, mas acho que as pessoas aí nesses movimentos nunca chegam bem ao sítio que nós queremos que cheguem, não é? Eu acho que que esses movimentos do futebol moderno lembra-me sempre a Ana Gomes, é verdade, a falar do Pois. neoliberalismo. É tipo, estava tudo É bem isso. até aqui e depois apareceu a Pá, nós Thatcher e queremos- pronto. Foi depois nós disso é que queremos- ficou tudo mal. Antes estávamos bem, mas o neoliberalismo surgiu do nada, não tem raízes, não tem causas, e quando apareceu, pronto, olha, agora é que está estragado. Portanto, temos de voltar ali aos anos 60, 70, porque era mais fácil, parecia mais Tínhamos o fácil. Eusébio. sei lá, não Por estava falar cá. em Ana Gomes, queria Tínhamos o Eusébio. fazer pela única vez na minha vida um elogio ao PS, que fez o PS, o governo, pá, fez uma proposta não, criou um projeto que obriga as equipas portuguesas, nesta onda da mercantilização e de será que vamos sair deste ciclo, que obriga as equipas portuguesas a dividir a receita televisiva igualitariamente até 2027, senão vai lá o governo e fazem eles isso. Porque eu não sei se vocês sabem, se as pessoas que ouvem isto sabem, as equipas portuguesas, conheço o caso português, vou falar dele, não é? Negociam os contratos com as emissoras separadamente. Ou seja, o Benfica, por exemplo, porque é um exemplo interessante, vende os direitos dos jogos vende os direitos dos jogos em casa ao próprio Benfica, porque é por causa do canal do clube, mas os jogos fora pertencem às equipas que negociam com a Sport TV, com o Livre de Esportes, como quiserem. Portanto, os clubes fazem isso separadamente e a receita que cada clube consegue depende apenas do clube. Portanto, acabam por ver os três grandes e se calhar o buraco, com receitas enormíssimas comparadas com clubes que no fundo não recebem quase nada, só quando um grande vai jogar ao sítio onde as equipas estão é que se calhar têm receitas mais altas por causa disso. E é interessante ver um projeto que de certa forma faz com que a Liga tenha de distribuir igualitariamente os rendimentos para os vários clubes. Porque vemos muitas vezes as pessoas a queixar-se da falta de competitividade do campeonato português e tudo mais, e acho que não é grande coisa, mas é um passo na direção certa. E acabei o meu momento de elogiar o PS. Deus me livre de fazer isto outra vez. Tu achas que isso, por exemplo, eu que não percebendo tanto dessa componente, tu achas que isso pode ter um efeito positivo no sentido de, ok, se o campeonato for mais competitivo, se os clubes mais pequenos tiverem mais meios, por exemplo, se calhar para as suas próprias escolas, será que isso é uma coisa que tem uma espécie de ciclo virtuoso, não é? Sim, é o que estávamos a falar da Superliga. É uma questão de tentar encontrar mercados novos. Se as equipas mais pequenas forem mais competitivas, têm mais acesso a melhores jogadores, conseguem fazer melhor frente aos grandes, conseguem ter jogos entre equipas mais baixas de melhor qualidade e a longo prazo, porque isto é uma coisa a longo prazo, para ir até 2027 e para a frente, uma coisa que não se resolve num dia, as equipas no fundo é tentar aumentar a competitividade e a atração da Liga Portuguesa para conseguir obter receitas televisivas mais altas do que as que existem. Ou seja, nunca foge dessa mercantilização, mas tenta criar um panorama mais igual nesse aspecto. Aquela competição justa, aquele ideal. Estás a dizer que se deve dividir equitativamente a riqueza para que os mais pobres possam ter mais hipóteses de melhorar as suas condições materiais. Sim, é o momento social-democrata a sério do PS. Então, mas olha lá, futebol socialista não é quando empatam? Sim, quando tu juntas os pontos de terceiro lugar. Todos os campeonatos da União Soviética foram ganhos por todas as equipas com 0-0 em todos os jogos. Todos a celebrar com a mesma taça. Tinham todos direito a uma carinha de Lenin. É assim, nós não sabemos se isto vai morrer ou não. Estes indícios, à medida que estamos a gravar, há indícios que lá está, fazendo as equipas pull out a meio, não é? Saindo da competição, dá a ideia que vai morrer. Mas isto levanta algumas questões, que é, isto era uma coisa séria ou era uma arma negocial, porque já há muito tempo que se falava do novo formato para a Champions, e se calhar podes desenvolver isso um bocadinho mais. E a outra pergunta é, o que é que realmente se matou? Tipo, o que é que matou isto? Foram os fãs ou foi... Porque parece que houve uma espécie de
concordância, não é? Tipo, nos jornais, políticos, os vários governantes, independentemente do espectro político, concordaram que isto era mau. Portanto, havia de facto uma frente unida nesse aspecto contra eles, não sei. Sim, acho que. E também falamos um bocado das coisas a nível nacional, porque eu acho que nenhum político de qualquer lado, vindo isto de uma forma muito patriótica, no sentido das pessoas de cada país, não querem que os clubes formem uma liga transnacional e fujam à competição interna. Isso acaba por estragar um bocado a lógica dos campeonatos nacionais e o apelo dos países. Portanto, isso também faz parte. E depois também temos que ver que as próprias federações e as ligas têm ligações à UEFA e à FIFA. Campeonato é offshore. Sim, no fundo fogem daquilo tudo e têm um campeonato só deles numa ilha qualquer. Exato. Por acaso isso aconteceu com a UFC, sim, por causa da pandemia, lembro. Que eles fizeram o combate na ilha, sim. Não, mas desculpa, em relação no Mortal Kombat também não é assim. Acho que isso é noutra dimensão, não sei, mas ainda tenho que ver o filme para saber. Outworld. Mas desculpem, então em relação à primeira parte, o que é que tu achas que isto era tipo uma arma negocial ou havia acho que intenções é interessante ver isso porque saiu exatamente no dia, a notícia saiu exatamente no dia antes de ser revelado o novo formato da Champions. Portanto, eu acho que os clubes fariam isso sem problema nenhum, mas também pode de facto ser só um bluff. Mas, e falando um bocadinho é win-win, não é? Porque sim, é isso. Ou ganham porque saem, ou ganham porque têm mais acesso a mais receitas da Champions. E faz ideia do que é que querem mudar na Champions? Ou o que é que se está a pedir? Por acaso, pronto, o projeto foi anunciado na data em que ia ser de facto anunciado e no fundo acabamos por... A Champions deixa de ter a fase de grupos que tem desde que passou a ser a Champions e deixou de ser a Taça dos Campeões Europeus. E existe agora uma liga de 36 equipas com... Acho que a parte mais engraçada, a pior parte disto é que, para além das equipas que se qualificam de forma meritocrática, existem 2 lugares reservados a equipas através do ranking das ligas da UEFA. Ou seja, nós temos o ranking das ligas da UEFA, cada clube, através da sua performance na Europa, ganha pontos. E temos, acho que a Inglaterra em primeiro, a Espanha em segundo e por aí abaixo Portugal está em quinto, abaixo da França. E a partir desse ranking, as equipas de diversos campeonatos podem ganhar acesso ou à fase de grupos, ou à última fase de qualificação, ou por aí abaixo. E o que querem fazer agora é, não sei a quem é que atribuíram os lugares, mas há 2 lugares que são reservados para equipas dos melhores campeonatos no ranking. E depois as equipas acabam por fazer uma espécie de campeonato da Champions, tem 10 jogos, e depois começa uma espécie de playoffs. Ou seja, tem a época regular e os playoffs. E depois, a partir daí, a partir da segunda ronda dos playoffs, porque a primeira qualificam-se 8 equipas diretas, e as primeiras 8 equipas, e as 8 equipas seguintes jogam entre elas para ver quem é que tem acesso à ronda seguinte. Portanto, no fundo, começa nos 16 avos de final a competição, como nós a conhecemos. E a partir daí é o que nós sabemos. Mas pronto, do ponto de vista económico faz sentido, porque em vez de seres logo eliminado, potencialmente... Sim, mas ao mesmo tempo é só uma forma de arranjar mais jogos e ter mais receita. Portanto, vamos sempre dar o mesmo buraco, não é? Não, mas é isso que eles querem, não é? Sim. Quer dizer, a partir do momento em que ouves o Barcelona dizer que a fazer-se de pobrezinho, a dizer que está a ganhar muito pouco e vais ver... Não faças esse engano que as pessoas ainda dão cabo de ti. Foi o presidente do Real Madrid. Foi o presidente do Real Madrid? Sim, não, Florentino Pérez. Mas também falou do Barcelona, sim. Pois, não sei, tenho ideia que... Pelo menos foi que eu tenho ideia de ter lido. Olha, acabamos por falar da Europa. Sim. Não estava à espera. Eu estou indeciso se isto é uma nova União Europeia, se é uma Liga Americana. Acho que é uma boa fusão das duas coisas para ninguém gostar. Se é comunismo, não sei. Capaz. Já ouvi. Basicamente as pessoas projetam as suas... Sim, agora estamos todos unidos para derrotar a burguesia do clube, não é? Eu espero que isto... Sim, eu espero que isto atice os separatismos catalão, não sei, na área de Liverpool, talvez. Northern Independence Party. Vamos ver.
Exatamente. Pois era isso que eu estava a pensar. Conta, não é? Fazem parte da Sim, conta. costumbria Acho ali. que eu por acaso no outro dia vi uma poll no Twitter e tem um candidato à Câmara Municipal. Hartlepool, não era? Qualquer coisa assim. Não sei se era de Liverpool, tinha ideia se que está lá Por perto. acaso, isso da Catalunha é curioso, porque se a Catalunha fosse independente, a UEFA não ia deixar o Barcelona participar na Liga dos Pois. Campeões, nem na Liga Espanhola, nem nada. E agora, perante isto, vamos ver qual é que é Sim. o desenvolvimento. Porque se quiseres um país independente, adeus. Se quiseres virar costas a isto, Acho que já há uma seleção catalã, porque não há de existir uma liga. Mas por acaso isso é uma questão interessante, porque, por exemplo, a equipa, o Mónaco, não é? Tipo, tecnicamente é de outro país. Sim. Não sei, e joga no Mas campeonato francês. também tens o caso de Andorra. Os clubes de Andorra participam na pirâmide espanhola. Pronto, estás a ver? Pirâmide, capitalismo, esquema em pirâmide, está aí confirmado. Eu queria dizer também que com isto do separatismo estamos um passo mais perto da União Ibérica. Que é um dos teus... Sim, eu tinha que fazer o meu plug, desculpem. O teu plug on. só isto. Portanto, onde é que as pessoas podem conhecer mais sobre a União Ibérica? Vários livros. E sobre o teu ídolo Miguel Barcelos. Epá. Oliveira Martins, Antero de Quental. Epá, não me digas isso do... Epá, isso não é essa a União Ibérica que eu quero, pá. Vamos pôr as coisas assim. Não gosto do 1º de dezembro, mas não é essa a União Ibérica que eu quero. Rita, não sem estava papas com na este língua, todo futebol é então. merda ou não? Não sei, olha, pronto, é isso. Não sei como é que as coisas vão evoluir, mas esperemos, aguardemos. Parece que a cada hora está a sair algum clube a desistir. E não sei, ficam misto questões no ar. Mas pronto, também não falámos aqui de uma coisa que não houve tempo, não é? Não houve tempo para o futebol feminino, mas talvez no próximo século. Acho por acaso, que o investimento no futebol feminino, se calhar chegamos a tempo do próximo século, não sei. A menos que as pessoas se lembrem que não dá tanto dinheiro como ao masculino e continuem com a linha parva disso. É estranho porque no americano dá mais, não é? Mas na press release vinha lá que supostamente este formato da Superliga também seria eventualmente, se corresse bem, adotado ao futebol feminino. Afinal. Vamos ver. Olha, muito obrigado a todos. Estamos aqui no nosso habitual comentário desportivo. Temos aqui os 5 do futebol, não é? Os 5 vão à bola, uma aventura no Estádio da Luz. Estou a tentar arranjar mais séries de aventura. É quadrantura da grande área. O triângulo ofensivo J. Sou o Pacheco Pereira. Obrigado, Lima, por teres ajudado aqui a fazer sentido deste imbróglio da Superliga. Obrigado. E estaremos cá os 4 da Vida Airada mais uma vez. Sem o Lima, desculpa. Na boa, eu quando voltar vou ser especialista noutra coisa qualquer. A gente arranja outro tópico para ser especialista, se calhar tipo o Sócrates ou qualquer assim, que ainda não falámos. E vemos para a semana. Nós vivemos numa sociedade democrática. Ainda por cima na sociedade em que vivemos. Mas uma sociedade desigual é uma sociedade onde somos todos mais infelizes. I don't want to live in a society. Vivemos numa sociedade. Nós vivemos numa sociedade. Vivemos numa cidade que vale a pena. You know, we're living in a society